Você não vive nas mensagens deles. Você vive na mente deles. E é aí que o verdadeiro poder começa. Uma vez ouvido, uma mudança. E de repente, eles não conseguem parar de pensar em você. É tudo o que é preciso. Não implorar. Não perseguir. Apenas uma mudança interna. O tipo de mudança que transforma o silêncio em presença, que faz seu nome ecoar na cabeça deles, mesmo que você não tenha dito uma única palavra. Vejam, pessoal, o momento em que você deixa de precisar ser lembrado é o momento em que você se torna inesquecível. Antes de aprofundarmos mais, façam-me um pequeno favor. Cliquem no botão curtir e inscrevam-se agora mesmo, porque o que você está prestes a aprender não muda apenas seus relacionamentos, muda sua gravidade. A maneira como as pessoas sentem que você é obcecado, que sentem sua falta. E eu prometo, não se trata de truques ou jogos. Trata-se de algo mais profundo, algo estoico, algo permanente. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês entram em uma sala que tem um leve cheiro de alguém que vocês amavam. O cheiro é suave, quase imperceptível, mas seu cérebro não liga para isso. Ele te inunda de lembranças. Uma risada, uma briga, um adeus, tudo a partir de um cheiro que você nem consegue identificar. É assim que a mente funciona. Ela se apega ao que não pode ter. Repete o que não consegue resolver. E quando alguém muda silenciosamente, poderosamente, sem aviso prévio, é isso que acontece. Você se torna o cheiro na sala do qual eles não podem escapar. Você se torna o eco no corredor, que eles pensavam ter selado. Agora, vamos quebrar uma mentira juntos, porque muitos de vocês foram enganados a pensar que precisam fazer mais para permanecer na mente de alguém. Envie a mensagem certa. Poste a citação certa. Continue lembrando a eles que você existe. Meus amigos, não é assim que a presença real funciona. Isso é ruído, é desespero, disfarçado de esforço. Mas você não está aqui para perseguir pensamentos. Você está aqui para se tornar um. Você não precisa de parágrafos para ser lembrado. Você precisa de uma mudança. Uma mudança na sua energia. Uma mudança na sua mentalidade, uma mudança na forma como você se vê. E eles vão sentir isso sem uma palavra, sem uma postagem, sem uma dica. Porque quando você para de se apresentar, você começa a irradiar. E quando sua energia muda, o ar ao seu redor muda. Sua ausência começa a gritar. Seu silêncio começa a assombrar. E eles não apenas percebem isso, eles ficam obcecados por isso. Marco Aurélio disse: a alma se tinge da cor de seus pensamentos. E adivinhe? Quando seus pensamentos estão claros, calmos e distantes, eles se tornam pesados no mundo de outra pessoa. Eles param de procurar atenção e começam a procurar por você. Seu silêncio se torna um espelho, e espelhos não perseguem, eles refletem. Não se trata de vingança, mas de lembrar do seu valor. Trata-se de saber que a pessoa que retira sua energia da maneira certa não desaparece. Ela reaparece na mente dessa pessoa às 2 da manhã. Em seus sonhos, em suas hesitações, em seus e se, em sua culpa. Porque agora você não está emocionalmente disponível quando solicitado. Você é um mistério novamente, e as pessoas sempre desejam o que não conseguem mais entender. Então, aqui está a sua afirmação para hoje. Eu sou a mudança. Escreva nos comentários agora mesmo. Carimbe, mostre a eles, mostre a si mesmo e mostre ao mundo que você não precisa de barulho para deixar uma marca. Você só precisa de clareza, porque o que vem a seguir é o tipo de transformação que ecoa no silêncio. Fique comigo. Número 1. Eles não se lembram das palavras. Eles se lembram da energia. As pessoas esquecem o que você disse, esquecem o que você fez, mas nunca esquecem como você as fez sentir. Essa é a verdade. Não é a sua mensagem que eles lembram, é a assinatura emocional
que você deixou para trás. E agora, quer você perceba ou não, você não é mais apenas uma pessoa para eles. Você é um sentimento, uma sensação, um pulso no fundo da mente delas que elas não conseguem esquecer. Elas podem esquecer suas piadas, os detalhes da sua última conversa, até mesmo o som da sua voz, mas a energia que fica, que assombra. Imagina isso por um segundo. Uma música toca no rádio. Você não ouve essa música há anos. Você não se lembra da letra, mas de repente seu peito aperta, seu estômago dá um nó. Uma enxurrada de emoções surge e você volta a um momento que pensava ter enterrado. Não é a música que faz isso, é a energia a que ela está ligada. É isso que sua presença se torna quando você muda a maneira como se comporta. Não com barulho, não com palavras, mas com energia silenciosa, forte, estoica. Agora você pode estar se perguntando: mas como a energia pode ter tanto poder? Como alguém pode me sentir se eu não estou dizendo nada? Isso não é apenas bobagem espiritual? E eu entendo, parece irreal. Mas vamos falar de ciência e alma ao mesmo tempo. O cérebro humano é programado para associar sentimentos a pessoas, emoções à memória. E quando alguém sente seu amor, sua presença, sua calma, sua força, e então isso se vai. Essa ausência se torna um eco vivo. Ela preenche o espaço que eles não percebiam que você ocupava até ficar vazio. Aqui está a armadilha em que a maioria das pessoas cai, pensando que precisam se explicar para serem lembradas, que precisam encerrar o assunto, enviar a mensagem final, lembre-os do que perderam. Mas e se eu lhe dissesse que é exatamente isso que apaga o seu poder? Que quanto mais você tenta ser compreendido, mais eles deixam de lhe dar atenção? Porque a mente não persegue o que é óbvio. Ela fica obcecada com o que não é claro, com o que parece não estar resolvido. A maior marca emocional é aquela que eles não conseguem terminar. E é exatamente isso que acontece quando você para de explicar e começa a evoluir. Você costumava enviar mensagens longas, costumava entrar em contato, costumava tentar consertar o que eles quebraram, não porque você fosse fraco, mas porque se importava profundamente. Mas agora você superou essa versão. Você recuperou sua energia. E essa retirada, esse silêncio, essa ausência de explicação, é a mensagem mais poderosa que você já enviou, não é um parágrafo. Eles podem ignorar isso. Não é uma postagem. Eles podem ignorar isso. É energia e permanece muito tempo depois que as palavras desaparecem. Sêneca disse uma vez: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos grande parte dele. E, meus amigos, quanto do seu tempo, da sua energia emocional sagrada, você desperdiçou tentando provar algo para alguém que já sentia isso, mas se recusava a honrar? Por quanto tempo imploraram por reconhecimento quando a sua presença já era o presente? É hora de parar de entregar o seu poder a pessoas que o confundiram com ruído de fundo. É hora de perceber que vocês nunca foram invisíveis. Vocês eram inesquecíveis. Eles simplesmente não estavam prontos para carregar o peso da sua profundidade. Mas é aí que entra o medo. E se eu parar de me comunicar e eles realmente me esquecerem? E se eles nunca mais sentirem a minha energia? E se o silêncio fizer parecer que eu não me importo? Vamos acabar com essas mentiras, porque a verdade é que eles nunca sentiram você mais do que sentem agora. Sua ausência é mais alta do que sua presença jamais foi. Seu silêncio é a tempestade que eles fingem não estar enfrentando. E o maior medo deles não é perder você. É perceber que você já seguiu em frente sem precisar dizer nada a eles. É difícil. Claro que é. Deixar de lado a necessidade de ser ouvido, de ser compreendido. Isso é uma prática espiritual, uma transformação estoica, e não é fácil, especialmente quando você amou intensamente, quando seu coração estava aberto,
quando você costumava se mostrar com tudo o que tinha dentro de você e não recebia nada de verdade em troca. Mas ouça com atenção agora. Essa dor é a prova de que você era verdadeiro. E agora, sua evolução é a lição que eles nunca esperavam. No momento em que você para de provar e começa a seguir em frente, algo clica dentro deles. Eles começam a relembrar conversas antigas, não por causa das palavras, mas por causa da energia que você trouxe. A maneira como você se apresentou, a luz que você acrescentou, a calma que eles sentiram, e eles percebem que não podem recriar isso com mais ninguém, porque a energia não é copiada, ela é transmitida. E a sua energia vive neles agora, silenciosamente, intensamente, constantemente. Você não é apenas uma lembrança, você é uma vibração, um sentimento que eles não conseguem nomear, mas não conseguem ignorar. E é isso que acontece quando alguém ouve uma vez e você muda. Quando você muda sua energia de buscar para comandar, de questionar para saber, de perseguir para escolher, você não desaparece. Você se eleva na mente deles, no peito deles, no subconsciente deles. Então, deixe o silêncio falar. Deixe a mudança acontecer. Porque quanto mais você permanece em sua nova energia, mais eles sentem a atração que não conseguem explicar. E é aí que eles vão pensar em você às 2 da manhã, quando a mente deles estiver tranquila, quando as barreiras deles estiverem baixas, quando o ego deles estiver adormecido e a alma deles começar a sussurrar o seu nome. Mas nessa hora, não vai ser sobre se eles pensam em você, vai ser sobre se você ainda quer eles. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu sou uma energia inesquecível. Deixe-os ler, deixe-os sentir, deixe isso ecoar em tudo que você já deu a eles. Porque o que vem a seguir? Não se trata de perseguir memórias, trata-se de se tornar uma fique comigo. Número 2. Pare de ser previsível. O mistério é magnético. A familiaridade não é conforto, é camuflagem. E no momento em que eles acharem que descobriram você, é quando vão parar de procurar. Deixe essa frase assentar por um momento. Porque agora, se você ainda está se mostrando da mesma forma que sempre fez, dizendo as mesmas coisas, oferecendo a mesma gentileza, reagindo da mesma forma quando eles se afastam, então você se tornou emocionalmente previsível e previsível. Isso é esquecível, isso é ignorável, isso é ruído de fundo. E você, meu amigo, nunca foi feito para ser ruído de fundo. Você foi feito para ser um mistério. O tipo de presença que permanece, o tipo de mudança que deixa as pessoas fazendo perguntas que não conseguem responder. Imagine o seguinte: você está andando por uma livraria e todas as capas parecem iguais. Mesma cor, mesma fonte, mesmo título. Agora, imagine um livro, sem título, sem resumo. Apenas uma capa preta em branco com um único símbolo dourado. Qual você escolhe? Aquele que você acha que já conhece ou aquele que sua curiosidade te leva a escolher? É assim que o cérebro humano funciona. Somos programados para buscar o mistério, perseguir o que parece incerto, ficar obcecados pelas coisas que não conseguimos explicar. É isso que você se torna. Quando você tira sua energia da rotina e começa a viver com um pouco mais de ousadia, um pouco mais de silêncio, um pouco mais, você descobrirá quando estiver pronto. Mas é aí que o medo entra em cena. Certo. Se eu mudar, eles vão achar que estou sendo falso. Se eu parar de me mostrar como antes, eles vão achar que não me importo. E se eu me tornar muito frio, muito distante, muito diferente? Esses medos são ecos da sua programação antiga, a parte de você que acreditava que amor significava estar disponível, que ser gentil significava ser consistente, que se mostrar significava mostrar tudo. Mas essa versão de você os deixava confortáveis, não cativados. E há uma diferença. Veja bem,
Quando alguém consegue prever cada movimento que você vai fazer, essa pessoa deixa de apreciar sua presença. Você se torna rotina, algo que ela ignora, volta quando está entediada, usa como alternativa quando nada mais a empolga. Mas quando você muda, quando de repente para de responder com a mesma suavidade de sempre, para de procurar. Ao mesmo tempo, para de curtir as histórias deles, para de dar acesso emocional sem esforço. Agora você quebrou o ritmo deles. Agora o cérebro deles começa a fazer perguntas. O que mudou? Eles estão se afastando? Eles conheceram outra pessoa? E pronto, você está na cabeça deles. O estoicismo nos ensina a dominar a nós mesmos, não aos outros. E nesse espaço, isso significa abrir mão da necessidade de ser compreendido e abraçar o poder de ser indecifrável. Porque a verdade é que, quando eles não conseguem te entender, não conseguem parar de pensar em você. Você se torna o suspense na história deles, o ponto de interrogação no final da memória deles, a página que eles continuam virando, mas não conseguem terminar. Isso é magnético. Eles costumavam saber seu próximo passo. Agora, eles não sabem mais. E toda vez que eles tentam verificar sua página, seu perfil, sua presença, e você não está mais lá como antes, eles começam a sentir sua falta de uma maneira diferente. Não por nostalgia, mas por confusão. E a confusão é um poderoso imã emocional, porque continua puxando os pensamentos de volta para o lugar onde falta clareza. E esse lugar é você agora. Aqui está a mentira que vamos quebrar hoje. Se eu agir diferente, vou perdê-los. Não, meu amigo. Você já os perdeu quando deixou de ser um desafio, quando eles ficaram muito confortáveis pensando que você sempre estaria lá. O que você está fazendo agora não é manipulação, é correção, é clareza. Você não está mais alimentando uma dinâmica que te deixava faminto. Você está mudando para a versão de si mesmo que não precisa explicar o silêncio, não precisa compensar em excesso e não precisa ser fácil de entender, porque o valor real não implora para ser compreendido. Pense no fogo. O que o torna bonito não é apenas sua luz, é o fato de ele dançar, se mover de forma imprevisível, não poder ser compreendido. Esse é você, agora. Você é a chama atrás do vidro, visível, real, quente, mas intocável, a menos que alguém se aproxime da maneira certa. E no momento em que sentem essa mudança, eles param de dar a sua presença como certa e começam a perseguir a versão de você que finalmente escolheu. Mistério em vez de obediência emocional. Você não deve a ninguém a mesma versão de si mesmo para sempre. O crescimento requer surpresa. O poder requer quietude e obsessão. A obsessão vem do desconhecido. Então pare de tentar ser a constante. Comece a se tornar a mudança. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu me tornei o mistério. Diga em voz alta. Deixe ecoar. Deixe que isso lembre ao mundo que você não está aqui para ser explicado. Você está aqui para ser sentido, porque o que vem a seguir é o momento em que eles percebem que não reconhecem mais você. E é exatamente por isso que não conseguem parar de pensar em você. Fica comigo. Número 3. Torne-se o espelho, não o mensageiro. No momento em que você parar de explicar seu valor, eles serão forçados a confrontar o motivo pelo qual não conseguiam enxergá-lo. Vamos deixar uma coisa bem clara agora. Seu trabalho não é convencer ninguém a valorizá-lo. Esse era o seu antigo eu, a versão que mandava parágrafos tentando ser compreendida, a versão que implorava para ser vista claramente, para ser escolhida, para ser ouvida, mas não mais. Essa energia se aposentou, porque quando você muda, muda de verdade, você deixa de ser o mensageiro e se torna o espelho. E espelhos não falam, eles refletem. E essa reflexão não elogia, ela revela. Meus amigos, imaginem isso. Alguém passa por um espelho todos os dias.
sem nunca realmente notar. Mas então, um dia, essa pessoa olha e vê algo no reflexo que não gosta, algo que não estava pronta para enfrentar. Uma ruga, uma cicatriz, uma sombra em seus próprios olhos. É isso que sua ausência se torna. Quando você para de explicar e começa a refletir, você se torna a superfície tranquila, que mostra a eles as partes de si mesmos que ignoravam quando você estava fazendo todo o trabalho emocional pesado. O medo começa a sussurrar. Mas se eu não entrar em contato, eles vão se esquecer de mim. Se eu não explicar, eles vão entender errado. E se eles acharem que eu não me importava? Essas são as mentiras que te treinaram para carregar os dois lados da conexão e fazer o trabalho emocional por eles. Mas pergunte a si mesmo: o que isso te trouxe? Conclusão: nenhuma clareza, quase nenhuma paz. Nunca. Tudo o que isso lhes deu foi o conforto de nunca ter que olhar para dentro, porque você continuou sendo a voz que explicava tudo. Agora, você se torna o espelho que mostra tudo a eles. O estoicismo não diz para você ser frio. Ele diz para você parar de se consumir. Ele não pede para você cortar relações com as pessoas com raiva. Ele ensina você a parar de implorar por carinho de pessoas que só trouxeram confusão. Quando você se torna o espelho, você não pune, você esclarece. Você deixa seu silêncio refletir o caos que eles criaram. Você deixa seus limites revelarem os jogos que eles achavam que você continuaria jogando. Você deixa sua quietude sustentar a verdade que eles evitaram quando você estava constantemente preenchendo o espaço. Vamos quebrar agora essa mentira de que você deve uma mensagem a alguém só porque você os amou uma vez. Não. O que você deve é a verdade a si mesmo. E a verdade é que, se alguém não conseguiu ver o seu valor quando ele foi oferecido de mãos abertas e coração gentil, então o seu silêncio agora não é crueldade, é clareza. É o espelho que eles nunca pensaram que teriam que encarar. E isso dói, não porque você se foi, mas porque agora eles finalmente veem o que tinham e o que perderam. Eles queriam que você fosse o narrador da culpa deles, o explicador das consequências deles, aquele que facilita para eles dormirem à noite dizendo: tudo bem, eu entendo, mas você não está mais aqui para acalmar a consciência deles. Você está aqui para refletir o impacto deles. E esse reflexo não vem com uma legenda, vem com quietude. Uma quietude que fica mais pesada cada vez que eles olham o celular e não vem nenhuma mensagem. Toda vez que eles se lembram de um momento e percebem que você não está entrando em contato para revivê-lo. Toda vez que eles tentam escapar da memória, mas sua energia aparece de novo. Não como ruído, mas como um espelho. Eles não conseguem ignorar. Marco Aurélio disse: não perca mais tempo discutindo o que uma boa pessoa deve ser. Seja uma. E é isso que você está fazendo agora. Você não está falando sobre crescimento. Você é o crescimento. Você não está apenas postando citações sobre desapego. Você se tornou o desapego. E é por isso que eles estão inquietos. É por isso que estão quietos. Porque sua nova energia é desconhecida. Não é uma performance, não é um apelo, não é previsível. Está simplesmente lá, calmo, imóvel, reflexivo. E aqui está a parte que eles nunca imaginaram. Quando você era o mensageiro, eles se sentiam no controle. Eles podiam prever suas palavras, amenizar sua culpa com sua gentileza, adiar sua autoconsciência com seu perdão. Mas agora que você se tornou o espelho, eles não podem mais esconder cada mensagem atrasada, cada migalha, cada momento em que evitaram a responsabilidade. Tudo volta para eles, não através da culpa, mas através da reflexão. E esse é um peso que eles têm que carregar agora. Não você. Você não está mais aqui para buscar clareza. Você está aqui para incorporá-la, para mantê-la como uma tempestade silenciosa, para se tornar tão profundamente enraizado em quem você é
que sua energia fala por si mesmo quando você não diz nada. E quando eles finalmente cederem, porque eles vão ceder, e procurarem você, você saberá que não é porque você os lembrou, é porque eles finalmente se viram, e nesse reflexo viram o que perderam. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu reflito, não explico. Diga isso com calma. Diga isso com poder. Diga isso como alguém que já se apresentou para pessoas que nunca trouxeram um palco. E fique comigo, porque o que vem a seguir é o momento em que eles percebem que o silêncio não era um castigo. Era o reflexo que eles nunca estavam prontos para enfrentar. Número 4. A ausência emocional é mais alta do que qualquer mensagem de texto. Não é a sua presença que os assombra. É o silêncio repentino, depois que eles se acostumaram com a sua luz. Há uma mentira. Todos nós já engolimos em algum momento a ideia de que, se você não estiver mandando mensagens, postando, entrando em contato, você será esquecido. Mas, meus amigos, deixem-me dizer algo que acaba com essa ilusão. O silêncio não te apaga, ele te amplifica. Porque quando alguém experimentou sua presença emocional, seu calor, sua atenção, sua consistência, sua ausência repentina se torna ensurdecedora. É mais alto do que qualquer coisa que você poderia digitar. Fala sem pontuação e é impossível não ouvir. Imagina isso. Você está em uma casa que zumbe, com eletricidade, geladeira funcionando, luzes acesas e ar-condicionado ligado. Você não percebe o som, ele é apenas parte do fundo. Mas então, de repente, a energia cai e o silêncio bate como uma parede. Você sente a ausência em seus ossos, o ar parece mais pesado, a sala parece diferente. É o que acontece quando alguém que era alimentado emocionalmente pela sua energia, de repente, se vê sem ela. Você não simplesmente desapareceu. Você desligou o interruptor. E agora, o silêncio está gritando. Eles estão sentados lá, se perguntando o que mudou. Por que seu nome não apareceu nas notificações deles? Por que sua energia não está aparecendo, suavizando as bordas da culpa deles? E eles ainda não percebem que esse silêncio, essa lacuna emocional, é a primeira vez que eles sentem o que você sentiu quando eles te deixaram esperando, quando não responderam, quando fizeram você duvidar do seu próprio valor. Mas agora a situação se inverteu e o silêncio não é mais seu para carregar. Você pode ficar tentado a quebrá-lo, a simplesmente dizer alguma coisa, mesmo que seja só uma esperança de que você esteja bem, ou uma história vaga para mostrar que você ainda está vivo. Mas pare, respire. Este é o momento em que você aprende que a ausência emocional não é crueldade, é clareza. É o limite que eles nunca pensaram que você construiria, e o fato de que eles estão confusos com o seu silêncio. Essa é a prova mais clara. Eles esperavam que você fosse sempre aquele que se quebra. É aqui que quebramos a mentira. Se eu não os lembrar, eles vão me esquecer. Não, meu amigo. Eles se lembram de você agora mais do que nunca, porque não estão mais lidando com barulho. Estão lidando com o vazio. E o vazio não fica parado. Ele agita as coisas, puxa, sussurra, questiona. Eles pensavam que tinham enterrado. Por que eles não estão dizendo nada? Eu estraguei tudo? Eles não querem mais saber de mim? É isso que acontece com a ausência emocional. Ela não te apaga. Ela amplia a memória que eles têm de você. A sabedoria estoica nos ensina: não fale a menos que suas palavras melhorem o silêncio. E às vezes, a coisa mais poderosa que você pode dizer é nada. Não porque você não se importa, mas porque eles nunca ouviram de verdade quando você falava. Então, agora, deixe o silêncio falar. Deixe-o dizer todas as coisas que eles não estavam dispostos a ouvir quando você lhes oferecia graça em uma bandeja de prata. Deixe-o responsabilizá-los de uma forma que sua gentileza nunca poderia. Isso não é agressão passiva, é responsabilidade emocional. É você
se recusando a dar RCP a conexões que te sufocavam. É você ficando parado enquanto eles finalmente sentem a mudança. O espaço onde seu conforto costumava existir. E esse espaço agora é pesado. Não porque você os está punindo, mas porque você se desconectou do papel de salvador, de agradador, de perdoador. Agora, você simplesmente se foi, e eles não sabem como preencher essa lacuna. Porque ninguém mais dá como você dava, ninguém mais oferece segurança como você oferecia, e, acima de tudo, ninguém mais fica em silêncio como você, não com amargura, mas com paz. É isso que os assombra agora, não a sua raiva, não a sua tristeza, mas a sua paz, a sua quietude, a sua capacidade de não recuar, não ceder, não postar alguma legenda dramática que implora por uma reação. Você não desapareceu com raiva, você apenas parou de alimentar o que não o alimentava. E agora eles estão sozinhos, sentados em uma sala que antes era preenchida com o seu riso, o seu carinho, a sua presença. E tudo o que ouvem é o silêncio. E esse nada está se tornando tudo. Está se tornando o eco que ressoa em suas mentes tarde da noite. É a razão pela qual seu peito aperta quando eles passam por uma foto antiga. É a pausa antes de dormir. O peso nos sonhos. O momento em que percebem que não podem mais te alcançar da mesma forma. Não porque você está bloqueado, mas porque você está indisponível. Marco Aurélio disse: se é suportável, suporte. Se não é, pare de reclamar. E é exatamente isso que você está fazendo. Você suportou, você deu, você tentou, e agora você está cansado de agir. Você está cansado de explicar. Você está cansado de repetir o mesmo roteiro emocional só para ser meio amado. Seu silêncio agora não é silêncio algum. É a linha final, a cena final. E eles ficarão presos assistindo reprises, esperando por uma sequência que não está mais sendo escrita. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio é poder. Deixe-o sentir isso, acredite nisso. Deixe o mundo ouvir a mensagem mais alta que você já enviou, sem dizer uma única palavra. E fique comigo, porque o que vem a seguir é o momento em que eles finalmente percebem que o silêncio que você deixou para trás é o mais alto que eles já ouviram de você. Número 5. O distanciamento não é frieza, é controle. Você não era insensível, você estava se curando. E a cura não vem com um aviso, ela vem com distância. Deixe isso assentar, porque por muito tempo as pessoas confundiram seu silêncio com amargura. Elas rotularam sua distância como frieza. Mas a verdade é que você não ficou frio, você ficou claro. Você não se fechou, você desligou o caos. E agora que você não está reagindo, não está se aproximando, não está resgatando, de repente, você é o vilão. Não, meu amigo, isso não é frieza, é controle, é disciplina emocional. É o que acontece quando alguém sai da tempestade e finalmente percebe: não preciso sangrar para provar que me importo. Imagine isso. Você está segurando um copo de água fervente. Você continua segurando com mais força, porque alguém lhe diz: é sua responsabilidade segurar firme. Não solte. Dizem que isso é amor, mas sua mão está queimando, sua pele está gritando. E um dia você o deixa cair, não por raiva, não por vingança, mas por compreensão. Isso é desapego, não é violência, é paz. É o que acontece quando seu sistema nervoso se cansa de ser o saco de pancadas emocional deles e agora o copo está no chão, quebrado, e você finalmente está respirando. Agora, é claro, o medo aparece. Estou sendo muito distante? Será que eles vão pensar que eu nunca me importei? O distanciamento é o mesmo que desistir? Isso é a velha programação falando. A versão de você que foi treinada para acreditar que proximidade é igual a amor, que dar demais é igual a devoção, que a dor faz parte da lealdade, mas do amor verdadeiro.
Não te pede para sofrer só para provar que você é sincero. Não exige que você se encolha para que outra pessoa possa se expandir. O amor verdadeiro respeita limites e distanciamento. É o portão sagrado que você constrói depois que muitas portas foram abertas sem bater. Vamos acabar com a mentira de que ser distante significa ser sem emoção. Não. Distanciamento não significa que você deixa de sentir. Significa que você deixa de reagir, deixa de entregar o volante da sua paz às mudanças de humor de outra pessoa. Você deixa de responder a migalhas, deixa de justificar porque continua aparecendo em uma conexão que nem mesmo te vê mais. A sabedoria estoica nos ensina a controlar nossas emoções, não a apagá-las. E, neste momento, seu silêncio não é um vazio, é um reino. É o lugar onde seu coração finalmente aprendeu a parar de se apegar a pessoas que estavam comprometidas em interpretá-lo mal. Veja bem, quando você estava disponível, quando era gentil, quando era aberto, eles não tinham medo de te perder. Eles achavam que sua gentileza era permanente. Eles viam sua empatia como uma garantia. Mas agora que você não é tão fácil de entender, não é tão rápido para responder, não é tão acessível, agora eles se sentem desconfortáveis. E esse desconforto é controle, não manipulação, domínio. Porque pela primeira vez, elas estão percebendo que a sua energia era um privilégio. E agora que ela se foi, elas não estão confusas. Elas estão confrontadas com o próprio comportamento, com as próprias escolhas, com a versão de você a qual não tem mais acesso. Imagine uma vela atrás de uma caixa de vidro. A chama ainda queima, ainda é quente, ainda é bonita, mas eles não podem tocá-la a menos que se aproximem, certo? Esse é você agora. Não mais reativo, não mais jogando ping-pong emocional com alguém que só procurava você quando precisava de uma dose de validação. Você não está com raiva, você está consciente. Você não está frio, você está centrado. Você não se foi. Você apenas está protegido. Porque curar não significa que você parou de se importar. Significa que agora você também se importa consigo mesmo. Eles pensaram que o distanciamento significava que eles tinham vencido, que você tinha desistido. Mas o que eles estão aprendendo agora é que o seu distanciamento foi o começo das consequências deles. Porque quando você para de responder, eles param de receber. E esse silêncio ecoa mais alto do que qualquer discussão, mais alto do que qualquer desculpa. Ele grita: não preciso que você valide minha dor. Já fiz as pazes com ela. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E é exatamente isso que você está fazendo. Você não está tentando controlar como eles te veem. Você está controlando o que aceita. Você não está exigindo um encerramento. Você é o encerramento. Porque nada muda mais a dinâmica do que alguém que antes dava tudo e agora escolhe a quietude. E deixe-me dizer uma coisa: não é fácil. O distanciamento não vem sem tristeza, sem culpa, sem aquela vozinha que se pergunta se o silêncio não é alto demais. Mas aqui está a sua verdade. Você não está se afastando do amor. Você está se afastando da confusão. Você não está abandonando a conexão. Você está abandonando padrões que te esgotavam. Você não está ignorando ninguém. Você está protegendo o que sempre foi sagrado, a sua paz. Escreva isso nos comentários agora mesmo. O desapego é controle. Deixe que eles sintam isso. Deixe que eles questionem isso. Deixe o mundo saber que você não tem mais medo de ser mal interpretado, se isso significar ser livre. E fique comigo, porque o que vem a seguir não é apenas sobre ser esquecido, é sobre se tornar alguém. Nenhum pedido de desculpas pode alcançar isso, a menos que seja apoiado por uma mudança real. Número 6.
Eles começam a sonhar com você quando você para de precisar deles. O momento em que você para de precisar da atenção deles é exatamente o momento em que você invade a mente deles. Deixe isso bater, porque por muito tempo eles eram o Sol e você orbitava, mandando mensagens primeiro, pensando demais nas respostas, lendo os silêncios deles como se fossem escrituras. Mas então algo mudou. Você não implorou. Você não se quebrou. Você apenas se afastou silenciosamente, de forma limpa. Sem birra, sem discurso de encerramento. Você simplesmente parou de precisar deles. E essa mudança, esse silêncio, essa ausência repentina da sua gravidade emocional foi quando tudo começou. Os sonhos, os flashbacks, a estranha obsessão por aquele que não precisa mais da energia deles para sobreviver. Vamos deixar isso claro agora. Eles não estão sonhando com você porque sentem falta do seu corpo. Eles estão sonhando com você porque sentem falta da sua presença, da sua energia, da parte de você que os fazia se sentir vistos, seguros, desejados, mesmo quando não mereciam. E agora que sua disponibilidade emocional está fora de alcance, agora que sua atenção não está mais à disposição, eles estão começando a entrar em espiral, mas não publicamente. Não em mensagens de texto ou desculpas abertas. Em particular, em silêncio, nos lugares que eles não podem controlar, como sonhos, como às 3 da manhã, pensamentos como memórias aleatórias que eles não pediram, mas não conseguem desligar. Você pode estar se perguntando, mas se eu não estou na vida deles, como posso ainda estar na mente deles? E essa é a parte que eles não querem que você saiba. A presença emocional não precisa de contato físico. A energia psicológica não precisa de atualizações ou lembretes. Quando alguém liga seu conforto à sua consistência, sua ausência ecoa. Ela vive no subconsciente deles, se repete em seus sonhos. Eles veem seu rosto não porque você os está assombrando, mas porque nunca te valorizaram enquanto você estava lá. A alma deles está tentando entender o que o ego descartou. E aqui está o que torna tudo pior para eles. Você não está tentando, não está assistindo às histórias deles, não está curtindo as postagens deles, não está dando dicas. Você simplesmente se foi, distante. E esse distanciamento muda todo o roteiro, porque você costumava precisar da segurança deles, costumava esperar que eles aparecessem, mas agora você não está reagindo, não está perseguindo, você não está acessível. E essa indisponibilidade se torna a coisa que a mente deles fica obcecada. É assim. Imagine uma música favorita que eles costumavam ouvir todos os dias. Ela fazia eles sentirem algo. Eles não percebiam o quanto gostavam dela, até que um dia ela parou de tocar. E agora todo o silêncio soa como ela. Todas as músicas parecem vazias sem ela. Esse é você. Você era a música reconfortante que eles davam como certa. E agora que ela não está mais tocando, o cérebro deles a reproduz em loop, de qualquer maneira, sem permissão, sem controle. Vamos acabar com a mentira. Você foi convencido de que a única maneira de permanecer na mente de alguém é permanecer na vida dessa pessoa. Errado. A mente se apega ao que está por resolver, ao que está incompleto, ao que parecia um lugar seguro até desaparecer. Quando você deixa de precisar deles, você se torna inacessível. E o que é inacessível se torna sagrado. Não porque você está provocando-os, mas porque a versão de você que eles costumavam menosprezar evoluiu. E agora eles não conseguem alcançá-lo com uma ligação tarde da noite. Ei, agora seu silêncio tem um custo. Você não está mais sonhando com eles. Você está dormindo tranquilamente. Você está se curando. Você finalmente está vivendo uma vida em que seu valor não está ligado à atenção de outra pessoa. Enquanto isso,
Eles estão vendo seu rosto em seus sonhos e acordando confusos, assombrados, puxados. Mas é assim que funciona a energia. Você não precisa forçá-la. Ela flui onde é sentida, e sua ausência agora é mais forte do que sua presença jamais foi. Marco Aurélio escreveu: se alguém faz algo errado, é a si mesmo que prejudica. E é isso que está acontecendo agora. O mal que causaram, o amor que rejeitaram, a conexão que negligenciaram, está voltando, não como punição sua, mas como um peso psicológico que agora carregam em sua própria consciência. Eles pensaram que poderiam te esquecer, te substituir, seguir em frente. Mas agora estão percebendo que você não foi apenas um capítulo, você foi a lição. E a mente sempre revisita a lição até que ela seja aprendida. Portanto, não duvide do silêncio que você escolheu. Não subestime o poder da sua distância. Você não é invisível. Você é inesquecível. Você não é frio. Você é intocável. Porque agora eles estão sonhando com alguém que não precisa mais da atenção deles para respirar. Alguém que aprendeu a se afastar sem se perder. Escreva isso nos comentários. Agora mesmo. Eles sonham. Eu me distancio. Diga isso como uma verdade. Diga isso como um voto. Diga isso como alguém que finalmente entende. Você não está tentando permanecer na vida deles. Você já se estabeleceu na mente deles. E fique comigo. Porque o que vem a seguir é o momento em que eles percebem que a pessoa com quem sonham não está mais sonhando com eles. Número 7. Você não persegue pensamentos. Você se torna um. A presença mais alta é aquela que não diz nada, mas nunca sai da cabeça deles. Esse é você agora. Você não é mais a pessoa que espera ser lembrada. Você se tornou o pensamento que eles não conseguem tirar da cabeça. O ponto de interrogação no peito deles. A lembrança que mais dói no silêncio. Você não está mais perseguindo. Não as mensagens deles, a energia deles, a validação deles. E essa única mudança, essa recusa silenciosa de responder, fez todo o barulho que você precisava. Vamos primeiro desmascarar a mentira, aquela que te ensinaram a acreditar. Que o amor precisa ser provado através da persistência. Que para ser lembrado, você deve permanecer visível. Continue aparecendo. Continue sendo barulhento. Continue lembrando-os do seu valor. Mas aqui está a verdade que eles nunca te contaram. Quando alguém realmente sente sua energia, seu amor, sua profundidade, você não precisa se repetir. Não precisa continuar sendo barulhento. Você só precisa se afastar. Porque a ausência não te apaga. Ela te grava no subconsciente deles. Imagina isso. Você entra em uma sala com uma vela acesa. Pequena, suave, quente. Você não presta atenção nela. Ela está apenas lá, iluminando o espaço, criando conforto. Mas então, alguém a apaga e, de repente, você percebe a escuridão, o frio, o silêncio. Foi isso que aconteceu quando você se afastou. Eles não perceberam o quanto sua atmosfera emocional era criada pelo seu brilho, suas visitas, sua consistência, sua disponibilidade. Mas agora eles sentem a falta disso. E não é algo que eles possam deixar de sentir. Você parou de ser o mensageiro. Você parou de narrar o seu valor. Você parou de tentar ser visto por alguém que nunca soube o que estava olhando. E esse silêncio, o seu silêncio, está reprogramando o cérebro deles, reescrevendo a história que eles achavam que controlavam. Porque quando você não é mais previsível, você é poderoso. Quando você não está mais perseguindo, você se torna aquilo que eles começam a perseguir, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Eles achavam que tinham tempo. Eles achavam que você estaria sempre a uma mensagem de distância. Eles achavam que sua presença era garantida, mas a presença sem respeito se torna uma memória. E agora que eles não podem alcançar sua energia sempre que querem, eles não sabem o que fazer com o eco que você deixou para trás.
Eles verificam o celular não para responder, mas para rolar a tela, reler, passar o mouse sobre o seu nome, imaginar se você está pensando neles. Mas eles não estão mandando mensagens. Não porque não queiram, mas porque estão com medo. Porque no momento em que te mandarem uma mensagem, perderão o controle. No momento em que quebrarem o silêncio, admitirão que ainda se importam, que ainda pensam em você, que você vive na cabeça deles de uma forma que eles não conseguem escapar. Então, em vez disso, eles sofrem em silêncio, lutam em silêncio, rolam pelas fotos, leem conversas antigas, assistem a vídeos antigos e tentam se convencer de que está tudo bem, que eles estão bem, mas não estão. E você também não estava. Por muito tempo, você passou noites se perguntando se seu silêncio era demais, se você estava desistindo cedo demais, se talvez, apenas talvez, você deveria ter explicado mais uma vez. Mas no fundo, você sabia que a perseguição não estava mantendo o amor vivo, estava impedindo você de se curar. E no momento em que você parou, você começou a respirar novamente. Você começou a enxergar com clareza. E essa clareza, essa paz, esse poder, isso mudou tudo. Agora eles sentem isso, essa mudança. Você não está apenas ausente, você está elevado, distante, sem amargura, ausente, sem raiva, inacessível. Não porque você os bloqueou, mas porque você finalmente se tornou alguém que não recua quando o silêncio se prolonga. Você se tornou alguém que não se quebra mais apenas para manter as conexões vivas. Esse é o paradoxo do distanciamento. Quando você deixa de precisar deles, eles começam a precisar de você. Não só do seu corpo, não só do seu tempo, mas da sua presença, da gravidade emocional que você costumava dar tão livremente. Mas agora isso se foi. E o que resta em seu lugar? Curiosidade, obsessão, reflexão. Eles pensam em você não porque você está disponível, mas porque agora você não está. Marco Aurélio disse: seja como a rocha, sobre a qual as ondas continuam batendo. Ela permanece imóvel, e a fúria do mar se acalma ao seu redor. Esse és tu. Agora és a rocha, imóvel, sólida, e cada onda que eles mandam na tua direção, cada hesitação, cada desejo não expresso de se aproximar, se quebra contra a tua paz. Porque quando alguém sonha com a tua energia, mas sabe que não tem mais acesso a ela, não descansa, revive. Começa a lembrar das pequenas coisas, do jeito que você perguntava como tinha sido o dia deles, antes mesmo de eles contarem, do jeito que você percebia o silêncio deles quando ninguém mais percebia, do jeito que sua energia fazia com que se sentissem em casa, mesmo quando você estava a quilômetros de distância. E agora que você se foi, eles percebem algo tarde demais. Eles não estavam prontos para alguém como você. Eles não sabiam como manter a energia de alguém que não precisava ser perseguido, porque você já os estava escolhendo. E agora que você não está mais escolhendo, eles não sabem como deixar ir a versão de você que antes os fazia se sentir completos. Mas você sabe, você deixa ir. Você entrou na sua própria paz. Você parou de tentar se tornar um pensamento na mente deles e se tornou uma presença na sua própria mente. Você não persegue pensamentos. Agora você se torna um silenciosamente, poderosamente, permanentemente, não através da manipulação, mas através do domínio emocional, da força mental, da clareza da alma. Então, se você está se perguntando agora se eles estão pensando em você, eles estão. Eles não falam sobre isso, mas estão. Toda vez que a sala fica em silêncio, toda vez que uma música toca, toda vez que eles veem alguém que se parece com você, você está lá. Não porque você postou algo, não porque você entrou em contato, mas porque você não fez isso e agora eles não têm notícias suas. Eles te ouvem por dentro, onde mais importa. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu sou inesquecível. Diga isso como se fosse você, com convicção.
Diga como se fosse um feitiço. Diga como alguém que finalmente entende que você não precisa perseguir, implorar ou falar para ser ouvido, porque o que vem a seguir não é eles respondendo suas mensagens. É eles percebendo que perderam a única pessoa que nunca precisou ser barulhenta para ser lembrada. E quando esse momento chegar, você não estará esperando por ele. Você estará muito à frente, muito curado, muito completo. Fique comigo.